Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sr. Veríssimo e estou aqui para falar, dessa vez, especular um pouco sobre o personagem do Gal. Esse homem belo, lindo, maravilhoso, extremamente perigoso também. E eu tô aqui para especular um pouco sobre a vida dele, sobre os poderes dele, sobre a identidade, o passado dele e o personagem de modo geral, um personagem muito intrigante aí que apareceu recentemente e que tudo indica é o grande vilão de Desconjuração. Então eu quero começar pela vida dele, né? E assim, pra gente descobrir precisamente a vida do Gal, a gente precisa de dois fatores: da exposição paranormal dele e da constituição dele. Então vamos lá. Começando aqui então, eu acredito que ele tenha 85% de exposição paranormal. Porque eu acho que mais que isso é um pouco demais. Então 90%, 95% é muito. Eu acho que é assim, meio exagero. Se ele falhar no teste de sanidade uma vez, ele praticamente fica sem. Então eu acho que 85% é um bom balanço entre pouquíssima chance de falhar na sanidade e ao mesmo tempo, se falhar, ainda tem bastante sanidade sobrando. Então acho que 85% é um bom valor. E 18 de constituição, que assim, considerando que o Gal é um personagem que provavelmente tem uma vida bem grande e é bem mais forte que a maioria dos personagens que a gente tem por aí, 18 de constituição acho que é um valor bom. Todos os atributos dele provavelmente são muito grandes, né? E constituição sendo um dos mais importantes atributos, eu acredito que 18 é um valor sólido. 19 e 20 eu achei meio exagero, até porque o Joey, que é um atleta fudido, super mega foda, tem 17 de constituição. E o Kaiser também, que é outro que já passou por muita bosta na vida e tem muita resistência, tem 16. Então eu acho que 18 é um valor até que muito alto pra ele. Mas beleza, eu acho que cabe no negócio de vilão final dele. Eu acho que 18 é um bom valor, então eu peguei esses dois valores e comecei a calcular provavelmente a vida dele baseado nisso. Então vamos lá. Começando então pelas transcendências. Se o Gal tem 85% de exposição paranormal e ele começou a transcender do 20 pro 25, então ele tinha 20% antes de transcender. E aí de 20% para 25% ele transcendeu a primeira vez. Então 25%, 50% e 75% de exposição paranormal são 3 pontos em que você provavelmente acrescenta mais vida, no caso, metade da sua constituição. Por exemplo, vou explicar. Quando os players atingem 25% de exposição paranormal, o Cellbit fala para eles adicionarem metade da constituição na vida. Eu acredito que de 25 em 25 níveis isso acontece sempre. Então no nível 25, 50, 75 e aí no 100, mas no 100 não tem como, mas enfim. Seria no 25, 50 e 75. Então, se o Gal tem mais que 75, ele acrescentou metade da constituição à própria vida 3 vezes. Como a gente está supondo que a constituição dele é 18, a metade é 9, 3 vezes 9, 27. Então ele já tem 27 de vida só por esses power-ups na transcendência. Lembrando que pode ser um valor diferente, pode ser outra coisa, isso aqui é tudo suposição, certo? Então, 27 de vida mais 10 vezes 4. Quer dizer o quê? O Joey, quando ele transcendeu para além de 25, ele transcendeu para 30, ele já tinha 25, né? Aí ele transcendeu e foi para 30. Ele recebeu 1/4 da vida dele da Constituição. Então, tipo, ele tinha 17 de Constituição, ele recebeu 4 de vida adicional. Eu acredito que isso acontece todas as vezes que você transcende além do nível 25. Então, se esse realmente é o caso, o Gal recebeu 40 de vida, porque ele transcendeu 10 vezes depois de passar do nível 25, sem ser as vezes que é 50 e 75, né? Então, para ver se fica mais fácil de entender o que eu fiz aqui, do nível 20 até o nível 85, o Gal transcendeu um total de 13 vezes, que é o total dessas aqui, ó, 3 mais 10, 13. 3 dessas vezes ele recebeu metade da Constituição, que foi no nível 25, no 50 e no 75. E 10 dessas vezes ele recebeu 1/4 da Constituição, que é 4,
No caso, 10 vezes foi do 25 pro 30, do 30 pro 35, do 35 pro 40 e etc, etc, etc. E deixou um total de 67 de vida a mais pro Gal, só de transcendência, o que é absurdo. E assim, tirando agora, a gente ainda tem a vida padrão dele, que eu coloquei como 15, porque o Joey tem 14 e tem 17 de constituição, então o Gal tendo 1 a mais de constituição, que seria 18, ele tem 1 a mais de vida, que seria 15, não sei se é certo isso, mas eu vou supor que é. Então, o que leva a gente com um número de 82 de vida, o que é ridículo. E assim, eu acho que eu tô errado com esse número. Eu acho que 82 tá errado, porque é simplesmente muito. Mas, se for 82, a gente tá meio fudido. Porque assim, pegando todos os players e somando a vida deles, não dá 82. E ainda tem espaço pra tipo 1 ou 2 players ainda entrarem nessa baguncinha e ainda não dá 82 de vida do Gal. Então é algo bem preocupante assim, tipo, bem preocupante mesmo se ele tiver 82 de vida. E isso é só a vida dele, né? Tem todos os outros fatores ainda, como por exemplo, os atributos dele que a gente sabe que são ridiculamente altos. Então assim, se ele realmente vai 82 de vida, eu espero que eu esteja errado. O bagulho vai ficar louco. E assim, se a gente adaptar esses valores aqui, 10% para mais ou para menos de exposição paranormal, eu acredito que para mais não tem como ele ter mais de 85. Então se a gente diminuir 10% a menos e deixar ele com 75 de exposição paranormal, que eu acho que é o mínimo que ele tem, e a constituição, cara, eu acho que 18 de constituição ele não tem menos que isso, cara. Não tem como ele ter menos que isso. O cara é o Gal, é o vilão final. Acho que ele não tem menos que 18. Mas se ele tiver 75% de exposição paranormal, ele vai ter só 8 de vida a menos, o que vai deixar ele no fim com um valor de... Não era essa, é isso. Com um valor de 8 de vida a menos aqui nessa conta, o que vai fazer com que ele fique com 32 de vida, e aí ele vai ficar com 59 aqui na soma. O que assim, não muda muito na vida final, no valor final de vida ele vai ficar com 8 a menos, o que dá 76. O que ainda é pra cacete, mas é um pouco menos absurdo aqui do que o que era antes. Mas assim, eu acho que esse valor é bem próximo da realidade, apesar de eu não querer que fosse, né? E agora vamos falar um pouco dos outros fatores do Gal além da vida, porque assim, a vida é essa base, essa conta assim que eu fiz mais ou menos por cima, chutando bastante coisa que a gente não sabe ainda. Então isso daqui provavelmente tá errado, mas eu acredito fielmente que não tá, tipo, muito longe. Eu acho que, no mínimo, o Gal tem 75 de vida. Eu acho que ele não tem como ele ter mais, quer dizer, menos que isso. Dando todos os fatos que a gente sabe sobre ele até agora. E agora, indo um pouco mais além da vida dele, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que é a galera, que é a rapaziada que anda junto com o Gal. E assim, a gente consegue ver aqui nessa imagem claramente os 2 bichinhos de estimação dele que estão sempre com ele, que é esse arrombado de 4 braços e esse arrombado cinza. Que assim, a gente pode ver aqui que o cinza, ele tem meio que uns negócios cravados de ferro nele. Tem meio que uns negócios de couro saindo. Não dá pra ver muito bem o que é isso. E o cara vermelho, obviamente, tem 4 braços. E assim, a minha suposição é que eles são de elementos diferentes. Então, tipo, esse cara vermelho ele é de sangue. Talvez esse maluco cinza é medo. Ou conhecimento. Ou... qual é a outra? Energia? Não, energia não deve ser não. Mas enfim, eu aposto que esses caras têm elementos diferentes entre eles. E não dá nem pra gente começar a supor a vida desses caras ou o poder deles, porque a gente não tem qualquer tipo de informação sobre eles. Mas assim, provavelmente eles são ridiculamente fortes. Eu acho que esse cara vermelho é mais focado na porrada, no combate, no mano a mano, no olho por olho, dente por dente. E esse cara cinza, ele é mais das boiolagens de ocultismo, né? E dos poderzinhos de ritual e tal. Eu acho que essa é a grande jogada aqui, que o Gal tem 2 monstros muito fortes de ambas as categorias. Até que parece que tem
uma magiazinha azul. Ah, não, é só a pintura, né? Só o jeito do fundo. Mas parecia que tinha uma magiazinha azul saindo da mão desse malandro aqui de cinza. Mas enfim, esses dois, eles provavelmente são esse oposto, assim, de força bruta e ritualidade, né? E poder espiritual. E tem o Gal no meio, que é meio que um chefão final, uma junção dos dois. E assim, tem toda essa galera ao redor dele, né? Que são os ocultistas. Que a gente tem aqui o Anthony no canto esquerdo. A gente tem as minazinhas ali no canto direito. Tem o Henry ali atrás dele. Não sei se qual dos dois ali é o Henry. Tem aquele cara enorme que a gente não sabe quem é. O Bruno não parece estar aqui. Tem a mina do leque. Vocês estão vendo a mina do leque? Ali do lado da cabeça do vermelho tem o lequezinho, a mina que paralisou todo mundo. Então, a galera em peso. E assim, eu sinceramente acho que os players no momento, nenhum deles tá no nível de tancar nenhum desses caras aqui. Talvez o Joey consiga tancar algum desses, mas assim, com sorte, porque o Joey tá muito forte no momento. E eu sinceramente, quanto mais o tempo passa, mais eu tô achando que as armas de fogo vão ficar meio inúteis e a porrada vai valer muito mais a pena, e os rituais principalmente vão valer muito mais a pena quanto mais o tempo passa. É um feeling que eu tenho quase certeza que eu tô certo inclusive nisso. Mas enfim, então assim, o Gal definitivamente não vai ser um cara fácil de vencer, não vai ser um cara de boa, assim, o João não vai pegar leve na interpretação dele. E assim, eu nem comecei a falar sobre esse malandro aqui, que é o Kian. Que assim, gente, eu acho que o Kian, ele não é só um existido, que nem parece, né? Porque ele chegou perto do Dante, assim, ficou olhando nos olhos dele, que nem os existidos fazem. Eu acho que não é tão simples assim. O próprio Veríssimo disse que ele é o primeiro exoterrorista, o primeiro ocultista, no caso, que mais de 4.000 anos de idade, quase que lá. E assim, ele não parece ter nenhum tipo de vida própria, nenhum tipo de forma, pensamento, assim, nada. Ele parece ser bem um existido padrão. Mas todos os outros existidos louvavam ele por algum motivo, endeusavam o Kian, gritavam o nome dele. Então tem alguma coisa a mais por trás dessa história toda de Kian que a gente não sabe. E assim, eu acho que o Kian não fica acorrentado ao Gal o tempo todo. Eu acho que essa aqui foi uma exceção. Provavelmente ele fica, não sei, em uma cela ou em algum outro lugar na maioria das vezes. Tanto é que, se eu não me engano, na cena que o Kaiser estava observando o caminhão descarregar com o Gal e etc., o Kian não tava lá. É um chute, eu não lembro direito, mas eu acho que o Kian não tava lá. E assim, se ele não tava, realmente só reforça a minha teoria que o Kian não anda acorrentado com o Gal o tempo todo. Essa foi só uma exceção. Tanto é que aqui, né, na primeira vez que a gente vê o Gal, o Kian não tá acorrentado com ele. Pode ser só o Selbit tentando aliviar os spoilers, ou não. Tanto é que na abertura o Kian aparece sozinho em um lugar, uma sala cheia de palavra para todo lado, cheio de texto para todo lado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que os dois não andam juntos o tempo todo. E eu acho que o Kian não é um lutador. Ele não é, tipo, ele não é forte. Eu acho que o bagulho do Kian é outra coisa. Eu acho que o perigo que ele representa é em outro sentido. Mas isso, obviamente, é pura especulação da minha parte. E agora eu queria entrar em um ponto um pouco mais interessante, que é porque o Gal e todos os ocultistas, no caso os scriptas, porque eles são cegos, né? E eu acho que tem fortemente a ver com as tatuagens que tem ao redor do corpo deles. Eu acho que é um fator muito importante nisso. E assim, a única coisa que eu penso, que eu consigo imaginar de ligação entre essas tatuagens e o fato deles serem cegos e toda essa dinâmica de modo geral é: vocês lembram que personagem tatuou uma coisa no corpo e ficou cego depois? Isso mesmo, o Thiago em Santo Berço tatuou o símbolo do Santo Berço e ficou cego depois. E assim, provavelmente não tem muita coisa a ver. Provavelmente eu
não tem muita conexão entre as duas coisas. Mas é interessante de pensar. Porque depois que o Thiago ficou cego, ele não via mais a neblina que rodeava o labirinto infinito em Santo Berço. Mas ele deixou de ver tudo que não era o labirinto infinito e a caverna e os amigos. Então, e se as tatuagens têm um efeito semelhante, mas com outra coisa? Se essas palavras têm um efeito semelhante, mas com espíritos? Porque eles claramente, a função deles do olho humano, assim, não existe mais. Eles não enxergam com o olho humano da mesma maneira que a gente enxerga. Um exemplo muito bom disso é quando alguém, que eu não lembro quem, aponta a lanterna pra eles pra um grupo de ocultistas, assim, inscripta no orfanato. E eles não veem a lanterna, eles nem sabem. Então, tipo, eu acredito que eles enxergam espiritualmente. Não sei, eles enxergam de alguma maneira, assim, da mesma maneira que o Thiago enxergava em Santo Berço. Mas diferente ou igual, não sei, tudo que eu falar é por especulação. Mas o Thiago, tudo que ele enxergava era coisas que tinham forte ligação emocional pra ele e relacionadas ao Santo Berço. Então ele ainda enxergava os amigos e enxergava o labirinto infinito, a caverna, o deus da morte, o ferreiro. Ele enxergava essas coisas. Então, tipo, eu imagino que essas tatuagens têm um efeito semelhante, mas os scripts aprenderam a manipular isso mais eficientemente. Como eu não sei, mas eu espero, com certeza vai ser explicado todo esse mistério ao redor das tatuagens dos ocultistas de Santo Berço. E assim, o Gal tem um potencial absurdo pra ser o vilão final mais pica do RPG do Cellbit até o momento das 3 temporadas. E eu espero que ele realmente seja, né? E é isso que eu tinha pra falar sobre o Gal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, deem like, comentem o que vocês acharam. E até a próxima. Tchau.